Fala amigos, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou falar bem pertinho do microfone, porque eu tô afim, vamos ver como é que fica. Mas, cara, eu queria falar hoje com vocês sobre 3 hábitos que, assim, me ajudam muito diariamente. No final do vídeo tem uma dica bônus pra vocês que, sinceramente, pra mim é muito importante. Eu não sei se seria pra vocês também, mas eu penso que sim. Mas, cara, pra mim é muito importante. Então fica até o final que você vai ver essa dica bônus, né? Então, na verdade, eu queria compartilhar com vocês algo que eu uso com o objetivo de não me distrair. Porque um dos maiores objetivos de Satanás no século presente, nesse tempo que nós estamos, cara, não é te fazer virar satanista, é adorar ídolos, não é fazer você parar de escutar música gospel e ficar ouvindo funk proibidão. Cara, isso já é óbvio demais. Pelo menos eu espero que seja óbvio, né? Para alguns acaba não sendo tão óbvio assim, mas é óbvio, né? Existe uma separação clara entre o santo e o secular, não apenas santo e secular, mas entre o santo e o profano. E toda vez que a separação é muito clara, fica óbvio. Então você fica mais atento automaticamente. Mas quando essa separação ela é sutil, ela vai acontecendo aos poucos, é um pouco mais difícil de prever e é mais fácil de fazer cair. Vamos botar o exemplo bíblico. Tem uma vez que Davi, ele trai o amigo dele, Urias, com a mulher dele chamada Betseba e acaba tendo um filho com aquela mulher, engravidando ela, adulterando, e ele comete assassinato do seu amigo. Então, assim, dá tudo errado. No, God! No, God, please, no! 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 Parece muito óbvio, mas tudo começou com uma coisa muito simples. Davi não foi pra guerra. Cara, geralmente ele ia pra guerra, mas daquela guerra ele não foi. E a ociosidade fez ele se distrair com outras coisas. Então, o tédio fez ele se distrair com outras coisas. E aí, um caminho sutil conduziu à queda. Raramente uma queda vai ser direto assim. Geralmente vai ter alguma coisa no caminho, alguma sutileza que você vai abrindo brechas e brechas e brechas, e daqui a pouco você já tá muito distante de onde você tá. O objetivo de Satanás é fazer você até olhar pra Jesus de vez em quando, mas sempre ter os seus olhos em outra coisa. Então é Jesus e mais alguma coisa. Então você até olha pra Jesus, mas você ainda tá fissurado naquele emprego que você quer. Você até olha para Jesus, mas os estudos estão te ocupando demais e você não consegue mais estar próximo de Deus. Você até olha para Jesus, mas o seu relacionamento ganhou um grau de importância muito maior do que o seu relacionamento com Deus. Então, quando o Satanás te distrai, ele consegue te colocar exatamente onde ele quer, no lugar onde você não está mais atento às ciladas, e aos poucos você vai se afastando, saindo do primeiro amor, saindo da primeira paixão. Talvez você não desvie da igreja, mas talvez você tenha perdido ou vá perdendo aos poucos a sua paixão. E todos precisam tomar cuidado para que isso não aconteça, porque perder o primeiro amor é um pecado muito grave, meus amigos. Nós temos que nos arrepender disso. É o que Jesus fala em Apocalipse. Se arrependam e voltem ao primeiro amor. É um pecado que a gente precisa realmente se arrepender e tomar cuidado. Então, pensando nisso, eu separei, na verdade, 3 hábitos que a gente pode usar de artimanha para jamais nos distrair. Porque eu acho que a gente fala, olhe para Jesus, só que como a gente pode fazer isso na prática? Então, tem esses 3 hábitos que têm me ajudado muito. O primeiro hábito é organize a sua semana. Cara, isso pode parecer simples, mas vocês não entendem o tamanho que isso ajuda. Cara, organiza a sua semana, organiza o seu dia, organiza o seu mês, para você estar constantemente cheio do Espírito. Né? Tem até o vídeo do Alessandro Vilas Boas que ele fala isso, organize o seu dia para ser cheio. Organize o seu tempo para você ser cheio. Então, o ponto de uma agenda organizada é para que você tenha tempo de buscar o Senhor, para que você tenha tempos de silêncio sozinho com a sua Bíblia num quarto, porque durante a correria do dia às vezes é difícil separar um tempo para isso. Então você sabendo que horas você vai fazer isso, você sabendo que horas você vai fazer cada atividade, fica um pouco mais fácil. Ainda mais se você ainda não tiver formado uma família, se você estiver só estudando ou então só trabalhando, se for só você é um pouco mais fácil quando a sua rotina envolve menos pessoas. Então aproveita esse tempo, mas sempre pega, sei lá, domingo ou sábado e organiza a semana inteira para que você saiba exatamente o que você vai fazer em cada dia. Organize o seu tempo para você ser cheio. Porque é muito mais fácil você entrar no dia já sabendo o que você vai fazer. Porque fica mais difícil você negociar com você mesmo. Então, por exemplo,
Eu sei que amanhã, às 9h30 da manhã, eu vou treinar. Eu posso acordar 8 horas sem vontade nenhuma de ir pra academia. Mas já não tem negociação. Eu me planejei e eu vou seguir o planejamento independente do que eu tô sentindo. Entendeu? Então tudo isso é uma ferramenta pra gente poder ser mais produtivo, tanto no nosso trabalho secular quanto nos nossos ministérios. E isso glorifica a Deus. Eu não via Jesus negociando, né? Tem uma vez que Jesus ele multiplica os pães e os peixes, e aí a galera corre atrás dele, vai atrás dele e fala assim: ah, Jesus, a gente vai te consagrar rei. O que ele faz? Ele foge da multidão. Porque não era tempo dele ser consagrado rei. Ele não negociava o cronograma das coisas. E o cronograma dele estava baseado no cronograma liderado pelo Espírito. E essa é a diferença de um cristão para só alguém disciplinado. A sua agenda tem que ser governada pelo Espírito. Os seus dias têm que ser ditados pelo que o Espírito deseja de você. Porque a agenda é apenas uma ferramenta para nos ajudar a manter o nosso fogo aceso. Por isso essa primeira dica ela é tão importante. E vou te falar, ela é a primeira dica porque as outras, de certa forma, também dependem dessa. Manter a constância em tudo, de certa forma, depende disso. Existe uma rotina santa. Existe uma santidade na rotina. Existe uma santidade em repetir, porque quando você repete, você aprimora. Então se planeja para que você tenha uma rotina e procura ser constante nela. Porque não sei se você sabe, mas é basicamente isso que nós vamos fazer no céu dia e noite, rotineiramente. O Senhor será nosso objeto máximo de adoração. Não haverão outros senhores para atrapalhar. Então é isso, a organização é uma das maneiras de estarmos submetidos ao Espírito. É uma das formas de copiarmos a Jesus. Jesus era alguém muito organizado. E isso impedia com que outras pessoas quebrassem o propósito dele. Então se Deus te direcionou a um lugar, você precisa se planejar para cumprir isso. Porque senão fica muito fácil outras pessoas te desviarem do foco que o Senhor estabeleceu. O foco de Jesus era a cruz. Então ele se organizou para que naqueles 3 anos de ministério culminasse na cruz. E ao longo desse tempo, muitas pessoas tentaram desvirtuar esse foco e dizer: não, você não precisa morrer. Começou com Satanás dizendo: você não precisa morrer para pegar a chave da morte e tal. Você não precisa morrer para conquistar reinos e nações. Eu te ofereço tudo isso se você prostrado me adorar. Satanás ofereceu um atalho, mas Jesus tinha tudo cronometrado, organizado. E ele não negociou mais. A liderança do Espírito gera esse tipo de poder, né? Você tem autoridade sobre o seu modo de viver se você está vivendo debaixo da autoridade do Espírito Santo. E agora, o segundo hábito que eu indicaria para você. Cara, ouve aqui o que eu vou falar. Preserve um hábito de leitura. Ah, mas eu não gosto de ler e tal. Cara, preserve um hábito de leitura. Se não existisse nada de tecnologia, videogame, computador, celular, e você estivesse trancado num quarto com um livro, você ia aprender a amar esse livro. Você ia aprender, podia ser o livro de qualquer coisa. Você ia começar a ler ele, pensar nele, refletir nele. Cara, e provavelmente você vai gostar de ler. Você precisa só desenvolver esse hábito, fazer uma força. Por que isso é tão importante, né? Qual o ponto principal disso? Deus ele tinha várias maneiras de se revelar. E uma das mais claras que ele fez, nós temos a graça de absorver desse conhecimento, é através desse livro. É através desse livro aqui, ó. Ele escolheu um livro para se revelar. Então desenvolver o hábito de leitura vai facilitar sua constância no devocional. Os livros carregam um poder de te transportar para dentro do que está acontecendo. Então, por exemplo, você pega aí as Crônicas de Nárnia, que é um filme muito bom. Mas quando você vai ler o livro, é uma sensação diferente. Parece que a história fica mais rica. Por quê? Porque parece que você está mais envolvido nela. Então, quando você tem um hábito de leitura, você desenvolve essa característica interpretativa, essa característica de realmente se inserir na história. E quando você se insere na Bíblia Sagrada, meus amigos, algo
poderosíssima acontece. Quando você se insere nas Santas Escrituras, você entende que quando aquele homem morre no madeiro e com o nome de Jesus Cristo, você entende, porque você está inserido na história, você entende que foi por você. E você começa a viver como quem tem o valor de um Deus crucificado. Quando você vê Adão e Eva pecando, você não só julga eles, você se coloca na história e fala, caramba, acho que no lugar deles eu até faria o mesmo. Talvez eu até comeria o fruto mais rápido, talvez eu seria pior. E ao invés de só ficar julgando Sansão, o povo de Israel, por ter errado tantas vezes com Deus, você possa se inserir na história e falar, caramba, se eu tivesse ali, no lugar deles, eu teria errado da mesma forma. Quando nós nos inserimos na Bíblia Sagrada, nós temos o poder de entender quanto nós somos amados, de entender quanto nós somos pecadores, para que a gente possa entender o quanto a gente foi perdoado. É extremamente importante desenvolver o hábito de leitura. Se você lê 0, cara, lê pelo menos uma página por dia, mas não fica sem ler. Não fica sem ler. 10 minutos de leitura por dia, para começar, já é muito bom. Muito bom. É mais importante ler um pouco todos os dias do que ler muito num dia só e no outro dia já desanimar. Então, por exemplo, eu já começo lendo no café da manhã. Porque às vezes durante o dia começa aquela correria e tal. E aí vou perdendo vai dando um cansaço mental, né? E aí eu perco a vontade de ler. Mas eu já fiz no café da manhã. Então se eu fizer mais depois, eu tô no lucro já. Porque eu já fiz as minhas meia hora no café da manhã. Então, se você tem dificuldade disso, começa o seu dia fazendo isso. Que geralmente você tá mais disposto, né? Se for possível. Se você pegar ônibus, metrô, trem, cara, aproveita esses momentos para ler, ao invés de ficar no celular perdendo tempo. Pelo menos 15 minutos já é o suficiente para você criar um novo hábito, né? Ali cerca de 40 dias já é o suficiente para você estabelecer um hábito e ficar natural. Então persiste um pouco nesses primeiros dias e você vai ver a diferença que isso vai dar na sua leitura bíblica. Você vai ter um repertório muito amplo e você vai aguçar os seus ouvidos para o que Jesus tem para falar através desse livro que é incrível e infinito em conhecimento. E um outro ponto muito importante de você aumentar a sua leitura, como eu falei, você aumenta a sua capacidade interpretativa, é que você passa a distorcer menos o texto. Tá? O que a gente vê muito são muitas pessoas distorcendo o texto pela sua falta de interpretação. Né? E isso, distorcer o texto bíblico é preocupante porque você distorce Deus. Quando você distorce a imagem de Deus, você passa a criar um novo Deus que não é o Deus bíblico. E não sendo o Deus bíblico, você se tornou idólatra. Entende a gravidade disso? Então nós precisamos nos preocupar em não distorcer os textos. Por exemplo, tem um texto que é posso tudo em quem me fortalece. E eu vejo as pessoas distorcendo isso por falta de interpretação. Assim, pega o contexto. Paulo não está falando que pode ganhar muito dinheiro, que pode ser muito bem sucedido, porque ele pode tudo em que fortalece. Nós precisamos saber interpretar, porque antes ele está dizendo que sabe ter muito, sabe ter pouco, sabe ter roupas, sabe, mas também sabe estar na nudez, sabe sofrer. Ele pode todas as coisas em quem fortalece ele, ou seja, ele pode passar por qualquer coisa porque ele está apegado àquele que o fortalece, mas nós pegamos isso e distorcemos para uma teologia da prosperidade. Criamos um outro Deus, que não é o Deus bíblico. Cara, e terceira dica muito boa também, principalmente para momentos de lazer, momentos de folga, porque, assim, acho que descansar, você não descansa se você pega o seu momento de folga e você fica o tempo inteiro vendo Netflix, mexendo no celular, vendo filmes. Isso não é descanso. Tudo bem ver um filme, ver um pouco de série, tá óbvio, mas só isso não é férias, não é descanso, você não descansa. Então, algo que ajuda muito isso, desenvolva um hobby que te aproxima de Deus. Cara, Deus se manifesta tanto através da natureza. Sei lá, vai fazer uma trilha, né? Tem gente que gosta de fazer trilha. Isso conecta muito com Deus quando você faz isso intencionalmente. Romanos 1 fala que Deus revelou a sua beleza através dos atributos da criação. Então, se você puder, tenha contato com a natureza. Seja pintura, aprender um novo instrumento. Vai ter contato com a criação de Deus. Cria, começa a aprender. Eu tô aprendendo violão, eu aprendi teclado só para poder adorar a Deus. São instrumentos que eu consagrei ao Senhor, porque eu só vou adorar a Deus com eles e é um hobby. Tô aprendendo algo novo, mas que constantemente me aproxima de Deus. E quantas vezes eu estava treinando, ensaiando e o Espírito Santo veio de uma forma tão diferente, tão especial. Num hobby, não era um momento devocional, sabe? Então tenha um hobby que, de certa forma, te aproxima de Deus.
faz um desenho, uma pintura, sei lá, vai aprender algo novo. Porque nós não podemos ficar estagnados. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos do que avançamos. E tudo aquilo que te leva a conhecer mais de Deus vale a pena do seu esforço. E querendo ou não, os hobbies eles têm o poder de descansar muito a sua mente. Fazendo algo novo, aprendendo algo novo, isso te gera prazer, porque você foi criado para conhecer constantemente algo novo. Por isso que Deus nos proporciona conhecimento infinito. É como aquele paradoxo, quanto mais eu sei, mais perguntas eu tenho. Mas isso é satisfatório, porque o Deus infinito colocou dentro de nós um desejo infinito de conhecer. Então nós queremos conhecer como somos conhecidos. Então ele se revela de várias formas. Então essa é a minha dica, tenha um hobby que te aproxima de Deus. E agora eu tenho uma dica bônus, né, além dessas 3, que eu uso muito, inclusive. É uma das que eu mais uso, na verdade. Que é, cara, tenha um caderninho santo, um caderninho sagrado, imaculado. Tenha um caderninho, porque quando Deus falar algo com você, você não vai querer esquecer. Sabe, às vezes eu tô aqui fazendo nada em casa, eu pego o meu caderno e eu começo a folheá-lo. Ah, meus amigos, eu começo a lembrar do dia que Deus falou essas coisas comigo, sabe? Seja em uma pregação, ou então um momento de oração, mas Ele sempre tá comigo, porque quando Deus fala, eu quero me lembrar exatamente do que Ele falou. E tem algumas coisas tão preciosas aqui nesse caderno, que provavelmente ninguém nunca vai saber, mas são muito importantes para minha caminhada com Jesus. Então, eu aconselho você a ter um caderninho, porque anotar no celular até é bom, é prático, mas anotar no caderno é diferente, dá uma sensação diferente. Não sei se sou muito conservador nesse sentido, mas é muito legal. Então essa é a minha dica bônus, tenha um caderninho. Se vocês quiserem, fala aí nos comentários, mas eu poderia fazer um vídeo inteiro só sobre o quão interessante é você ter um caderninho para anotar tudo que o Senhor falar à sua mente. É extremamente importante, pode desenvolver muito a sua fé. Mas no mais é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês botem em prática pelo menos um desses hábitos. E, acima de tudo, que isso sirva para te aproximar de Deus, como tem servido para me aproximar. É isso, meus amigos, esse foi mais um episódio do nosso podcast Queime por Jesus, onde toda segunda-feira, às 8 horas, nós estamos aqui tentando fazer você se manter constante em queimar de amor por quem Deus é. É possível, é possível. Então, se você gostou, deixa um like, por favor, se inscreve, ativa a notificação e manda esse vídeo para alguém.